crianças hoje, excepcionalmente, só até 7 anos podem sair. Crianças só até 7 anos. Acima de 7, permaneçam. Irmãos, nós prosseguimos nas nossas exposições relacionadas à vida após a morte, sobre o céu, a vida após a morte para o crente. Estamos falando sobre esse assunto, já falamos em 4 ocasiões, quatro sermões foram já expostos sobre esse tema. E agora vamos iniciar o estudo desse texto, que é muito conhecido, que também fala sobre o futuro dos crentes, incluindo os crentes mortos. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. É um texto clássico sobre o arrebatamento da igreja, a ressurreição e arrebatamento. Eu quero apontar para os irmãos aqui, nesse texto, algumas verdades ligadas a esse tema, que é importante que os irmãos conheçam pelas razões que eu vou enumerar também. Antes, é importante que os irmãos saibam que as 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses estão entre as primeiras cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo esteve em Tessalônica na Macedônia, a parte norte, ao norte da Grécia. Ele esteve em Tessalônica entre os anos 49 e 52, na sua segunda viagem missionária. Foi a segunda cidade que o apóstolo Paulo visitou na Europa. A primeira cidade foi Filipos, a segunda cidade foi Tessalônica. E o episódio da visita, que abrange a visita do apóstolo Paulo em Tessalônica, está registrado em Atos, no capítulo 17. Os irmãos podem ler em casa depois, Atos 17, de 1 a 10, ou se quiserem dar sequência à leitura até o versículo 15, mostrando também alguns desdobramentos da sua visita lá. Mas o apóstolo Paulo esteve em Tessalônica e ele quando visitou a cidade, ele com seus companheiros enfrentaram alguns conflitos com a sinagoga, alguns conflitos com os judeus. E os judeus tumultuaram a cidade, de maneira que o apóstolo Paulo não pôde permanecer lá por muito tempo. De acordo com Atos 17, 2, nós podemos deduzir que o apóstolo Paulo permaneceu na cidade de Tessalônica mais ou menos umas 3 semanas, talvez um pouquinho mais. E por causa desses conflitos e das perseguições, ele teve que se retirar e fugir para a cidade de Bereia. E em Bereia ele encontrou uma acolhida melhor, porque os cidadãos bereanos eram de uma índole melhor do que os cidadãos de Tessalônica, que avaliaram melhor aquilo que o apóstolo Paulo ensinava, comparando aquilo que ele dizia com as escrituras, para ver se as coisas eram realmente daquele modo. Mas ele teve que sair de lá também, porque os judeus de Tessalônica tumultuaram também a cidade de Bereia. Foram até Bereia, tumultuaram ali o trabalho dos missionários e tiveram que fugir. O apóstolo Paulo então foi para Atenas. E ali de Atenas, ele estava com Timóteo, e ele enviou Timóteo de volta para Tessalônica, porque ficou muito preocupado. Preocupado porque os crentes de Tessalônica eram crentes que ainda estavam iniciando a vida cristã. Eram crentes que tinham 1 mês de convertidos, talvez um pouquinho mais, talvez até menos, não sabemos ao certo se os 3 sábados que são mencionados em Atos 17:2 abrangem a totalidade do período que Paulo esteve lá. Mas o máximo que aqueles crentes tinham de convertido em Tessalônica era em torno de 1 mês de convertidos. O apóstolo Paulo os deixou lá por força das circunstâncias e foi a Bereia, e de Bereia foi até Atenas, e lá em Atenas ele não tinha sossego no seu coração, preocupado com os crentes de Tessalônica, que ficaram orfanados da sua presença e da sua influência numa fase tão inicial da sua vida cristã. O apóstolo Paulo então enviou Timóteo para lá, para trazer um relatório, para fortalecer os irmãos ali e trazer um relatório sobre a fé
dos Tessalonicenses para o apóstolo Paulo, para que Paulo ficasse mais tranquilo. Se os irmãos olharem no capítulo 3, os versículos 1 em diante, os irmãos acompanhem na Bíblia de vocês, é importante para que os irmãos compreendam por que ele escreveu o capítulo 4, especialmente o parágrafo que nós lemos. 1 Tessalonicenses 3 nos dá alguns indícios do motivo dele ter escrito o capítulo 4, versículos 13 a 18. Vejam o que ele diz aqui no versículo 1. Pelo que não podendo mais suportar o cuidado por vós, ou a preocupação por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, onde ele estava. Ele foi para o sul. Atenas fica no sul da Grécia. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, as tribulações que ele tinha enfrentado em Atos 17, que aqueles crentes certamente estavam enfrentando também. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Mais uma vez, esses fatos a que ele alude, mais uma vez, gravem isso, estão registrados em Atos 17. Foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, vejam o que vem agora aqui. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, ele já tinha enviado Timóteo até Tessalônica. Timóteo já tinha verificado o estado de coisas ali, já tinha verificado a situação dos Tessalonicenses, se eles tinham apostatado por causa das pressões ou não, já tinha recebido já as suas impressões, formado as suas impressões sobre aquela igreja nascente, e já tinha voltado para Paulo. Então, por causa disso, é possível que Paulo, quando encontrou com Timóteo novamente, não estava mais em Atenas, porque ele ficou um breve tempo em Atenas, para dar tempo dele ir até, para Timóteo ir até Tessalônica, tomar pé da situação e voltar. É possível que Paulo não estivesse mais em Atenas, mas estivesse numa cidade próxima, que é a cidade de Corinto. O livro de Atos mostra que depois que Paulo saiu de Atenas, ele foi para Corinto. Então é possível que ele encontrou Timóteo e, tendo encontrado Timóteo, estando em Corinto, escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses de Corinto. Ok? É importante, então, a situação que Paulo estava vivendo e o lugar onde ele estava, para entendermos melhor a carta. Certamente Paulo estava em Corinto quando escreveu essa carta. E a outra também, porque a outra é bem próxima da primeira. Há quem diga, inclusive, que a segunda é a primeira. E a primeira é a segunda. Há quem tenha essas teorias aí, porque elas são muito próximas. Ok? Então vejam. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados, ou já que estáis firmados no Senhor. Então, o apóstolo Paulo então está escrevendo a sua carta aliviado. Então, se há cartas de Paulo em que ele escreve irritado, preocupado, nervoso, como é o caso da carta aos Gálatas, como é o caso da carta primeiro aos Coríntios, como é o caso da carta aos Colossenses, esta carta de Paulo não, é uma carta diferente. É a carta de um pastor aliviado, que estava muito preocupado com as suas ovelhinhas recém-nascidas. E agora então escreve essa carta tranquilo, coração leve, suspirando, contente, feliz, porque as suas preocupações estavam sanadas. Muito bem. Olhando então para o capítulo 4, nós vemos que o apóstolo Paulo, no versículo 13 do capítulo 4, insere... João, você pode desligar esse ventilador para mim, por favor?
Obrigado. O apóstolo Paulo insere no versículo 13, nessa altura da carta, ele insere um tema que parece deslocado da carta toda. Ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Mas os textos anteriores, o que é dito anteriormente, não tem uma relação direta com esse assunto. Por que o apóstolo Paulo insere esse assunto aqui nessa altura da sua carta? Então, para descobrirmos por que Paulo insere repentinamente esse assunto, é necessário que nós tenhamos em mente esse fato de que Paulo recebeu de Timóteo, tinha acabado de receber de Timóteo, informações ou um relatório sobre o estado de coisas na igreja de Tessalônica. E certamente, quando Timóteo chegou e encontrou Paulo em Corinto, disse a ele: olha, as coisas estão bem, eles estão firmes na fé, mas há um assunto que tem preocupado os irmãos ali. Não deu tempo de você falar sobre isso, porque você ficou apenas algumas semanas em Tessalônica. Não deu tempo de mencionar todos os assuntos. Não deu tempo de dar uma aula de teologia completa para os novos convertidos ali. E eles estão tristes por causa da má compreensão que têm sobre os que morreram, sobre os crentes que morreram. Essa é a preocupação deles. Eles estão entristecidos, estão desanimados, e esse assunto é um tema que tem preocupado os irmãos ali. Então o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta, não vê esse tema como uma inserção despropositada. Quando o apóstolo Paulo insere esse tema aqui na sua epístola, ele está pensando na realidade dos crentes novos de Tessalônica. Então, para ele, não é um tema deslocado do todo. Conhecendo o contexto, a situação de vida em que a carta foi escrita, nós percebemos então, tudo indica que os crentes novos ali estavam sendo atormentados por essas dúvidas. E essas dúvidas que Paulo sana nessas poucas linhas que nós vamos estudar hoje, nos próximos domingos, essas dúvidas são dúvidas de muitos crentes. Muitos crentes não entendem o que vai acontecer com os crentes que morreram, ou consigo mesmos quando o Senhor voltar, e por isso esse trecho que é inserido aqui, é um trecho bastante elucidativo, bastante atual, bastante importante, para nos esvaziar de qualquer tristeza referente aos crentes que morreram. O apóstolo Paulo, no texto, ele realça 3 verdades. Nós não vamos ver as 3 verdades hoje, só a primeira nós vamos ver. As 3 verdades são as seguintes: os que são de Cristo irão todos para junto de Deus. Essa é a primeira verdade que está consubstanciada nos versículos 13 e 14. Os que são de Cristo irão todos para junto de Deus. A segunda verdade que Paulo realça aqui é a seguinte: os crentes mortos não sofrerão nenhuma perda. Versículos 15 e 16. Os crentes mortos não sofrerão nenhuma perda, absolutamente nenhum prejuízo pelo fato de terem morrido antes da vinda do Senhor. E a terceira verdade que Paulo realça aqui, aí nos versículos 17 e 18, os crentes vivos serão transformados na parousia. O que é parousia? Os irmãos já sabem o que é parousia: a volta, a manifestação, a vinda de Cristo. Essa é a terceira verdade. Os crentes vivos serão transformados em seus corpos, eles serão transformados na parousia. Então o apóstolo Paulo ensina essas 3 lições nesse trecho que nós lemos aqui. Nós vamos olhar para cada uma dessas lições. Hoje veremos apenas a primeira, que está nos versículos 13 e 14. Os irmãos devem acompanhar aí a exposição. Observe então a primeira verdade, nós vamos chamar de verdade consoladora. É a primeira verdade consoladora. Todos precisamos de consolo em face da realidade da morte. Mas o nosso consolo não pode ser um consolo que se expressa em jargões tolos, em jargões vazios,
em jargões que os incrédulos despejam aí com suas bocas, procedente da ignorância deles. Não, o nosso consolo tem que ser procedente da revelação de Deus, porque então sim será um consolo eficaz, então sim será um consolo fundamentado e usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que revelou a sua palavra aqui, vai usar a sua palavra também para atuar como consolador no coração daqueles que ouvem a sua palavra, daqueles que são alcançados por sua palavra. Então, por isso, quando nós estivermos diante da morte, temos que usar a palavra de Deus e não jargões mundanos, coisas que dizem por aí afora, tolices que são ditas por aí afora. Não, temos que aprender essas verdades, são verdades consoladoras e são verdades eficazmente consoladoras para os crentes, porque o Espírito Santo usa essas verdades para consolar mesmo a pessoa que está inserida na mais profunda dor de luto. Veja então o versículo 13, o texto diz assim, vamos entender o versículo, o texto diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Vejam, os crentes de Tessalônica eram ignorantes no sentido de não saberem. E como Paulo sabia disso? Certamente pelo relatório de Timóteo. Então agora o apóstolo Paulo precisa suprir uma lacuna no conhecimento daqueles crentes, porque eles eram ignorantes. Eles tinham desculpas para serem ignorantes, nós não temos. Então se o apóstolo Paulo não queria que eles fossem ignorantes, muito menos nós. Nenhum crente tem desculpa para ser ignorante nesse assunto, nenhum. Porque isto aqui está escrito há 2000 anos. Para os tessalonicenses não tinha sido escrito ainda. Então eles tinham desculpas, nós não temos. Ninguém pode sair da igreja depois dessas exposições sem saber. Vários irmãos têm me procurado depois dos sermões, fazendo perguntas, e eu procuro responder as perguntas aqui no púlpito, para todo mundo ter suas dúvidas sanadas, mas é importante que ninguém seja ignorante acerca dessas questões. Tudo aquilo que foi revelado pelo Espírito Santo através de Paulo, nós queremos conhecer. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui já começam muitas suposições próprias daqueles que são ignorantes, que não conhecem a doutrina de Deus, porque entendem que os que dormem são pessoas cuja alma está dormindo. E nós já vimos em sermões anteriores que esse ensino do sono da alma, da psicopaniquia, esse ensino não é o ensino apostólico. Nós mencionamos vários textos para os irmãos nos outros sermões, mostrando que a alma do crente, depois que ele morre, ela continua desperta e consciente, desfrutando da realidade celestial e da presença do Senhor. Nós mencionamos vários textos, não vou repetir isso agora, senão eu já decidi pregar só 2 versículos. Se eu repetir os sermões anteriores, eu não vou sair nem da segunda linha aqui do versículo 13. Muito bem, os que dormem então se refere a um eufemismo, é uma figura de linguagem. O eufemismo é uma forma branda de se referir à morte. E essa forma branda de se referir à morte é algo muito comum na literatura antiga. Eu enumerei aqui, Homero usa a expressão dormir para se referir aos mortos, Sófocles também, e também na literatura judaica nós temos no Antigo Testamento alusões à morte em termos de sono, em termos de dormir. Em Gênesis 47:30, em Deuteronômio 31:16, os irmãos não precisam abrir o texto, no texto, depois os irmãos podem ver a gravação e abrir em cada um dos textos. No primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 10, em Jó 14:12, Salmo 13:3, Jeremias 51:39, na literatura intertestamentária, em 2 Macabeus. Mas pode ler Macabeus, não vai para o inferno? Não, pode ler para conhecer a história intertestamentária, se você quiser, não tem problema. 2 Macabeus 12:45, também alude à morte como sendo um sono. No Novo Testamento, João 11:11-13, Jesus usa a expressão dormir para se referir à morte de Lázaro. Atos 13:36, quando é dito que Davi dormiu com seus pais. 1 Coríntios 11:30, quando Paulo fala que muitos em Corinto dormiam. Por esta causa, há muitos entre vocês que estão doentes, fracos e doentes, e não poucos que dormem.
Então, esse eufemismo é muito comum na literatura antiga. Paulo, então, está falando aqui dos que morreram, as pessoas que partiram para a eternidade. Ele está falando da alma delas, mas sim um eufemismo para se referir à morte. Alguns dizem que é especialmente um eufemismo aplicado ao corpo, porque o corpo, de fato, fica ali num sono prolongado, e vai despertar um dia. Então, por isso, talvez um eufemismo relacionado especificamente ao corpo. Okay? Então, você vai dormir quando você morrer. Vai dormir por um longo tempo, mas é o seu corpo que vai dormir, não sua alma. Tá? Então, se o seu corpo está dormindo agora, acorde para ouvir o sermão, porque você vai ter tempo para dormir por bastante depois que morrer. Vai dormir por muito tempo. Então, quem está dormindo aí, tem alguns dormindo, eu não gosto de ver gente dormir na igreja. Então, acorde para prestar atenção no que eu estou falando. Tá? E fique tranquilo que você vai ter muito tempo para dormir no futuro. Ok? Muito bem, continuando aqui o versículo 13, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais. Essa expressão, para não vos entristecerdes. Aqui nós temos o propósito principal do apóstolo Paulo ao ensinar essa doutrina. Por que o apóstolo Paulo não quer que eles sejam ignorantes sobre os mortos? Por quê? Ele diz aqui por quê? Para não vos entristecerdes. Então é uma preocupação pastoral. Ele não quer somente passar conhecimento teórico para as suas ovelhas, por assim dizer. Ele quer pastoreá-las. Ele está preocupado com o coração delas. Ele não quer que elas se entristeçam. Fala, o que eu vou dizer para vocês, o que eu vou ensinar para vocês, é para que vocês não vivam tristes. Porque se nós tivermos uma noção errada sobre a morte, isso pode gerar tristeza. Na antiguidade, o mundo dos mortos era considerado um mundo tenebroso, um mundo nebuloso, um mundo frio, um mundo triste. A pessoa que morria, ela entrava para regiões sombrias. Eu mencionei já para vocês o que está escrito na lápide, no mausoléu do imperador Adriano em Roma. Está escrito ali, pequena alma terna flutuante. Lembram que eu mencionei isso para vocês num sermão? Num desses sermões anteriores? Pequena alma terna flutuante, hóspede e companheira do meu corpo. Descerás aos lugares frios, úmidos e nus, onde terás de renunciar às alegrias de outrora. Era tristeza, era a visão triste da morte. E os pagãos tinham essa visão triste da morte. E por causa disso, estavam com essas preocupações. Eram pagãos recém-convertidos. Alguns, claro, da igreja tinham vindo do judaísmo e tinham suas dúvidas também acerca dos mortos, relacionados a outros problemas que vamos mencionar depois. Mas havia essa concepção de que a morte representava algo ruim, em algum sentido, quer para o pagão, quer para o judeu. E eles, convertidos agora, tinham que aprender lições novas, as verdades apostólicas, para se livrarem dessas tristezas. Nós, que vivemos hoje, no século 21, nós temos também concepções, enfrentamos concepções que estão presentes na mente dos homens que os entristecem. A concepção dominante nos dias modernos é o existencialismo materialista. O existencialismo materialista, que é o que domina a maior parte do pensamento do homem contemporâneo, diz o seguinte, e tranquilo que ninguém morreu não, é só uma bombinha só. O existencialismo materialista diz o seguinte, quando o homem morre, ele simplesmente apodrece. Essa é a expectativa do homem contemporâneo, da maior parte das pessoas. Quando o homem morre, ele simplesmente apodrece. Então você vê o seu irmão na fé, o seu ente querido, que morreu, e não há esperança nenhuma de revê-lo, porque ele simplesmente vai apodrecer, nada além disso. E essa é uma situação desesperadora, essa é uma situação que gera tristeza, essa é uma situação que gera angústia, porque o homem sem Deus, ele vê assim a morte e ele se entristece, então, em demasia.
Ele se entristece além daquilo que os crentes experimentam, porque ele não tem esperança. E essa falta de esperança decorre da sua ignorância acerca da morte. E de outros fatores que vamos ver depois. O texto diz, para não vos entristecerdes como os demais. Há aqui uma divisão da humanidade. Existe aqui, no começo do versículo, a expressão irmãos. E depois vem uma outra expressão, a expressão demais. A humanidade está dividida nesse versículo. Há os irmãos e há os demais. É importante você saber a qual dos grupos você pertence. Se você pertence aos irmãos ou se você pertence aos demais. Porque a esperança de que o texto fala aqui pertence aos irmãos, não pertence aos demais. O Novo Testamento não fala sobre os irmãos, os cristãos e outras religiões, não. Ele coloca todos os outros no mesmo saco, para usar uma expressão popular. São os crentes e os demais. É assim que se divide a humanidade. Esses demais podem estar envolvidos nas suas diversas formas de pensar e crer, mas são tidos na Escritura apenas como os demais. Então é importante, já no início do estudo dessa passagem, identificar a que grupo você pertence. Tanto você que está aqui hoje, neste salão de cultos, ouvindo a mensagem, como aqueles que estão ouvindo em casa, ou aqueles que ouvirão depois. A humanidade é assim dividida, os irmãos e os demais. Os irmãos podem ter esperança e não precisam se entristecer ao ponto do desespero. Os demais, o texto diz, não têm esperança. O texto diz, os demais que não têm esperança. Agora, notem bem, quando o apóstolo Paulo fala que os demais não têm esperança, ele não está simplesmente falando de um sentimento interior deles. Não é só isso. Ele não está somente dizendo, olha, os demais, eles, por não conhecerem a realidade, eles não nutrem nenhum sinal, nenhuma chama de esperança no coração. Isso é verdade, mas não é só disso que ele está falando. Ele está dizendo que eles não têm esperança, e não há esperança para eles. Eles não têm esperança, e não há esperança para eles. Por que não há esperança para eles? Porque a ira de Deus está sobre essas pessoas. E não pode haver esperança para aqueles que estão debaixo da ira de Deus. Se os irmãos olharem o versículo 9 do capítulo 5, vejam o que vai acontecer. 5:9. Diz assim o texto: porque Deus não nos... Quem são esses nos? São os irmãos ou os demais? Esse nos são os irmãos. O texto diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Isso se aplica aos irmãos. Agora, se você olhar esse versículo e aplicá-lo aos demais, o que aguarda os demais? O texto diz, o texto pode ser lido de modo a entender o que aguarda os demais, porque Deus não nos destinou para a ira. A ira está reservada para os demais. Veja o capítulo 1, no versículo 10. 1:10. E para guardardes dos céus, 1:10. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra. Quem é esse nos? Ele nos livra da ira vindoura. Quem é esse nos? São os irmãos ou os demais? São os irmãos. E os demais? Os demais não serão livres
não ficarão livres da ira vindoura. Então, quando o apóstolo Paulo diz que os demais não têm esperança, isso significa inclusive que não há esperança para eles, que eles estão destinados para a ira. Como se livrar disso? O apóstolo Paulo explica como se livrar disso em Romanos 5:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que creem em Cristo Jesus são inseridos na igreja dele, no aprisco dele. Para essas pessoas não há nenhuma condenação. Existe paz com Deus. Romanos 5 menciona isso, Romanos 8:1 menciona isso, Romanos 5:1 mencionam isso. Existe paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, diz Romanos 5:1, temos paz com Deus. O homem que crê, ele se livra da ira vindoura. Ele deixa de pertencer aos demais. Ele passa a pertencer aos irmãos. Então ele passa a ter paz com Deus e passa a ter esperança. Então, o versículo 13 divide os homens e mostra que os cristãos, eles devem conhecer as verdades acerca da escatologia individual, as verdades acerca da ressurreição, as verdades acerca do arrebatamento da igreja, que serão expostas a seguir, e eles devem conhecer essas verdades para que eles não se entristeçam da mesma forma como o outro grupo se entristece, os demais. Estes, não há esperança para eles. Enquanto alguém pertencer ao grupo dos demais, não haverá esperança para essa pessoa. Não há como escapar da ira de Deus pertencendo aos demais. É necessário pertencer ao grupo dos irmãos. Os crentes de Tessalônica, eles talvez estivessem preocupados com os que morreram, porque talvez eles crescem na ressurreição dos mortos. Talvez Paulo tenha falado sobre isso para eles, mas eles não entendiam o que aconteceria com os mortos caso o Senhor voltasse e algum deles tivesse morrido. Como nós vamos participar das bênçãos da segunda vinda se nós estivermos mortos? E os que morrerem entre nós, como vão participar das bênçãos da segunda vinda? Na visão dos judeus, o arrebatamento tinha acontecido só com vivos. Quem no Antigo Testamento foi arrebatado? Enoque. Quem mais? Elias. Nenhum morto foi arrebatado no Antigo Testamento. Então o conceito de arrebatamento para os judeus era um conceito ligado somente a pessoas vivas. Pessoas mortas não. Então eles pensavam, os crentes ressuscitam. E aí? Eles não vão subir, vão ficar aqui? E se eles ficarem aqui, há uma ira por vir. Eles vão experimentar essa ira, eles não vão ser abençoados pelos benefícios que a segunda vinda vai trazer. Essa era também uma preocupação deles. Por isso o apóstolo Paulo fala não somente da ressurreição, mas também dizendo, olha, os crentes que estiverem mortos quando o Senhor voltar, não somente ressuscitarão, mas também subirão aos céus juntamente conosco. Por isso o apóstolo Paulo corrige esse pensamento, porque eles imaginavam que a ressurreição não seria seguida pelo arrebatamento. A ressurreição seria seguida apenas pela ira de Deus, que viria, como o apóstolo Paulo menciona no capítulo 5, versículo 9. Muito bem, vamos então olhar agora o versículo 14. O texto diz assim: nós não devemos nos entristecer como os demais, que não têm esperança, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, essa expressão, se cremos, ela não é uma expressão que implica dúvida.
Na nossa língua, no português, sempre que nós usamos o se, a ideia que vem à mente é algum grau de dúvida. Se cremos, pode ser que não creiamos. Mas a construção grega presente aqui não permite esse entendimento. A construção grega presente aqui, usada aqui pelo apóstolo Paulo, deve ser lida da seguinte forma: pois, já que cremos que Jesus morreu e ressuscitou. É assim que deve ser a leitura aqui desse texto. É um se que não tem nenhum grau de dúvida. Eu já vi alguns sermões usando aquele diálogo de Jesus com Satanás, em que Satanás, na tentação, fala assim para Jesus: se és o Filho de Deus, então... E aí então o pregador fala assim: está vendo? O diabo questiona se a gente é filho de Deus. De fato, o diabo faz isso, só que não foi isso que ele fez nesse texto. Quando o diabo disse, se és filho de Deus, o diabo estava dizendo, já que você... Ele não estava colocando em dúvida o fato de Jesus ser filho de Deus. Ele estava reafirmando isso. Já que você é filho de Deus, então... E aí ele prossegue com a sua tentação. Aqui acontece a mesma coisa, a mesma construção. Já que cremos que... E aí vem uma afirmação credal. O que é uma afirmação credal? É uma afirmação de um credo. O que é um credo? Credo é uma declaração de fé. Na igreja primitiva existiam declarações de fé. Nós não temos acesso a nenhuma declaração de fé completa, ao que tudo indica. Mas nós temos no Novo Testamento citações de declarações de fé. Essas declarações eram importantes na antiguidade para distinguir o cristianismo de outras religiões. E posteriormente se tornaram ainda mais importantes quando começaram a surgir supostas facções cristãs, que não tinham nada de cristianismo. Então os credos se tornaram mais importantes ainda. Nós temos um credo específico. As igrejas geralmente escrevem um credo, para se distinguirem, para que nós possamos olhar para esse credo e distinguir aquela igreja das outras igrejas que há por aí, ou de seitas que há por aí. Então, esse costume é antigo, e tudo indica que o que vem agora aqui é uma citação credal, é uma afirmação credal. O texto diz, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, essa é a afirmação credal. Jesus morreu e ressuscitou. O que isso tem a ver com a esperança e com o fim da tristeza? Bom, em primeiro lugar, isso distingue os irmãos dos demais. Os demais não creem que Jesus morreu e ressuscitou. Os irmãos creem que Jesus morreu e ressuscitou. E de que modo esse credo serve para nos esvaziar da tristeza e da falta de esperança? O que esse credo tem que ver com o fim da tristeza e com o fim da falta de esperança? Simples. Se cremos, já que cremos que ele morreu, nós temos certeza que a provisão para o perdão dos nossos pecados foi feita. Eu deveria morrer pelos meus pecados. O salário do pecado é a morte. Quem pecou? Eu. Quem deve morrer? Eu devo morrer. Mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, se eu antes vivia entristecido, sem esperança, agora que eu creio que Jesus morreu, eu posso ter alegria e esperança, porque o preço do meu pecado, a pena do meu pecado foi sofrida por um substituto perfeito. E mais, esse fim de tristeza e esse fim de esperança está relacionado também ao fato de que ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, eu sei que seguindo os caminhos dele e trilhando no rumo dele, eu também viverei. Porque ele próprio disse, porque eu vivo, vós também vivereis. A prova da minha ressurreição é a ressurreição dele. Cristo é as primícias. E se ele ressuscitou e eu participo da sua vida,
eu também ressuscitarei um dia. Se Ele me dá a sua vida, se Ele me concede a sua vida, e Ele ressuscitou, eu também participarei dessa vida dele, dessa vida ressurreta. Por isso esse credo está relacionado ao fim da tristeza e ao fim do desespero. Como deixar de lado, como vencer a tristeza e o desespero diante da morte? Simples, eu preciso de um credo. Eu preciso de um credo. Há um credo que me livra da tristeza e do desespero. E qual é esse credo? É uma linha apenas, algumas palavrinhas apenas, 3 palavrinhas só. Jesus morreu e ressuscitou. Esse é o credo. E esse credo faz com que o meu coração seja esvaziado da tristeza em face da morte, da falta de esperança diante da morte. Se você não adota esse credo, não há como escapar da tristeza e do desespero. E o texto prossegue. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, notem essa expressão, mediante Jesus. O que Deus vai fazer, o que Ele vai mencionar agora, acerca dos mortos, Ele vai fazer mediante Jesus. Agora, a explicação do que Ele vai fazer mediante Jesus está no versículo 15 e 16. O versículo 15 e o versículo 16 mostram o que Deus vai fazer mediante Jesus. Mas nós vamos estudar isso só no próximo domingo, não hoje. O texto diz que haverá um comando, dada a sua palavra de ordem. O Senhor Jesus dará uma palavra de ordem, por isso que é mediante Jesus. Ele dirá algo para que os mortos ressuscitem, como Ele fez com Lázaro. Ele vai chamar os mortos, Ele vai dar uma palavra de ordem, e então os mortos ressuscitarão. Por isso é mediante Jesus, mas nós veremos isso no próximo sermão, quando falarmos sobre os versículos 15 a 18. O texto diz, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E aqui é importante entender o que esse texto está dizendo. O que significa trará em sua companhia os que dormem? A primeira impressão que nós temos quando lemos o versículo é que Deus, quando Jesus voltar, as almas que estão no céu, Deus vai trazer em sua companhia. Então Ele virá e trará em sua companhia os que dormem, e essas almas vão se encontrar com o corpo, um grande abraço, prazer em rever você depois de tanto tempo, e vão se reencontrar, e vai haver uma grande festa, e os mortos vão ressuscitar. Não. Não é isso que o texto está dizendo aqui. Quando o texto diz que Deus, através de Jesus, trará em sua companhia os que dormem, esse texto deve ser lido assim, prestem atenção. Assim também Deus, mediante Jesus, trará, e agora vem, para a sua companhia, os que dormem. Perceberam a diferença? Perceberam a diferença? Ele não vai trazer em sua companhia as almas dos mortos, não é isso. Como vai acontecer a ressurreição e essa reunião da alma com o corpo novamente? O texto não fala. O texto não fala como isso vai acontecer. O texto diz apenas que Deus, mediante Jesus, trará para a sua companhia os que dormem. Se os irmãos olharem o versículo 17, os irmãos verão a ênfase nisso. O texto diz, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa ideia, Ele trará para junto de si os que dormem. Então, do que, então, Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo que
que os crentes ressurretos, e depois ele vai inserir também aqui os crentes vivos no dia da volta do Senhor, esses crentes serão levados para o céu, ressuscitados, e os crentes vivos transformados. Então vamos ficar aqui. Existe uma teoria que é muito divulgada e que não é herética, nada disso, é uma posição também ortodoxa, também cristã, também evangélica, que diz o seguinte, que os crentes mortos vão ressuscitar, Deus os trará para a sua companhia, junto com os vivos que estiverem ainda vivos quando o Senhor voltar, e se encontrarão com Jesus no céu, mas não ficarão no céu. Eles se encontrarão com Jesus no céu e voltarão com ele para a terra, para estabelecer então seu reino, ou em outras vertentes, para reinar num novo céu e numa nova terra. E essa concepção, ela é baseada em alguns costumes antigos, porque na antiguidade, quando um rei ou o imperador ia visitar uma cidade, uma comitiva saía da cidade para se encontrar com esse soberano, e se encontrava com esse soberano fora da cidade, e o recebia ali com honras, reconhecendo a sua dignidade, e tendo encontrado ali então no caminho, voltavam para a cidade, e ali então aquele rei tomava ali posse do seu trono ali naquela cidade. Então, há quem diga, um dos escritores que diz isso, que eu já mencionei em outro sermão, N.T. Wright, que é um dos grandes conhecedores de Novo Testamento da atualidade, bispo anglicano, extremamente conhecedor do Novo Testamento, ele adota essa posição. Os crentes subirão ao céu, mas não para ficar lá. Os crentes ressuscitados, ressurretos, e os crentes transformados na parousia, subirão ao céu, mas não para ficar lá, para se encontrar com o rei que está chegando. E esse rei que está chegando, então, será recepcionado por essa comitiva de ressurretos e transformados, e então ele entrará na sua cidade, que é o mundo, e reinará, então, aqui. Ou criará novos céus e nova terra, e reinará eternamente nesse novo céu e nova terra. Ainda que essa visão seja uma visão ortodoxa, eu discordo levemente dela. Discordo dela porque o texto de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, não menciona isso. O texto de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, fala dos crentes subindo aos céus e permanecendo lá. E por que isso acontece? Porque os crentes sobem aos céus e permanecem lá. Porque isso é dito aqui no versículo 14, isso é aludido, e no versículo 17 também. Por que isso é mencionado sem nenhuma alusão de uma volta? Por quê? Porque a Bíblia diz, o texto diz, que haverá uma ira vindoura. O Novo Testamento chama essa ira vindoura de a grande tribulação. E o capítulo 5, no versículo 9, como nós já mencionamos, fala que Deus não nos destinou para a ira. E no capítulo 1, no versículo 10, fala que Ele nos livra da ira vindoura. Então, por causa disso, a proposta escatológica que eu apresento para os irmãos é a seguinte:
Os crentes subirão aos céus e permanecerão ali, enquanto a ira vindoura é derramada sobre este mundo, na grande tribulação. E depois sim, há uma sequência escatológica aí, que não dá tempo de mencionar agora. Mas o Senhor livra os crentes da ira vindoura. Os tessalonicenses pensavam, os mortos vão ressuscitar. Jesus volta, mas os mortos não são arrebatados, porque nós aprendemos no Antigo Testamento que somente os vivos são arrebatados. Mortos ressurretos não são arrebatados, e esses mortos ressurretos ficarão aqui e sofrerão essa ira. Então o apóstolo Paulo diz, não, isso não vai acontecer. O Senhor os trará para junto de si, juntamente com aqueles que estiverem vivos naquele dia. E Ele assim os livrará da ira que será derramada sobre a terra ao tempo da grande tribulação. Bem, esses 2 versículos mostram isso, mostram que os que são de Cristo irão todos para junto de Deus. Mostra essa distinção entre os irmãos e os demais. Esses versículos mostram esse credo consolador. Esses versículos mostram que o Senhor trará para junto de si todos, inclusive os que morreram e vão ressuscitar. Os tessalonicenses não tinham que se preocupar com nada disso. O que então podemos extrair para nós desses versículos e da exposição deles? Eu quero apresentar para os irmãos, à luz desses 2 versículos que eu apresentei para vocês, eu quero apresentar algumas aplicações desses versículos. A primeira delas é a seguinte: não seja ignorante acerca dessas coisas. Paulo fala, não queremos que sejais ignorantes. E como eu posso me livrar da ignorância dessas coisas? Sendo um conhecedor da doutrina apostólica. Os crentes da atualidade, eles têm estudado muito pouco. Eles têm lido muito pouco. Eles mal têm lido as Escrituras. E isso faz com que eles se tornem presas muito fáceis da mentira, do engano, se tornem crentes ignorantes, perguntando coisas infantis, porque sequer a Bíblia eles estão lendo. Então é importante que nós não sejamos ignorantes à luz daquilo que nos foi revelado. É importante que os irmãos leiam essas coisas, conheçam essas coisas, adquiram livros acerca dessas coisas e cresçam no conhecimento disso, para que cresçam também na sua capacidade de consolar os outros. Uma outra aplicação importante aqui: não se deixe levar pelas noções dos demais que existem hoje. Os demais que existem hoje têm seus pensamentos sobre a vida após a morte, se é que tem alguma consideração sobre isso. E muitas vezes o crente se deixa levar por isso. E mundanismo implica, entre outras coisas, pensar como o mundo pensa. O que é o crente mundano? Muitos pensam que o crente mundano é a pessoa, é o crente que usa brinco. Ele é crente, vai no cinema. Então ele é crente mundano. Na realidade, quando nós estudamos a essência do mundanismo nas Escrituras, nós aprendemos que o mundanismo consiste de pensar como o mundo pensa. Se há algum pensamento na sua cabeça que é próprio do incrédulo, então isso faz de você um crente mundano.
Então, se você tem pensamentos na sua cabeça acerca da vida após a morte ou acerca de qualquer outro assunto que não são pensamentos bíblicos, que são pensamentos aprendidos na nossa cultura, intuições da nossa cultura, então você é um crente mundano. Você pode dar de terno e gravata, nunca colocar um brinco da orelha, nunca pisar num cinema. Você continua sendo um crente mundano. Porque o seu pensamento não se ajusta ao pensamento da Escritura, mas sim a pensamentos de pessoas que rodeiam você. E isso é ser mundano. Então, não se deixe levar pelas noções do mundo. Conheça a verdade, abrace a verdade, estude a verdade e rejeite os pensamentos do mundo, como o apóstolo Paulo queria que acontecesse com os Tessalonicenses. Outro fator importante, e essa parte é uma parte que eu reconheço que é uma parte difícil, mas em face da morte de um crente querido, decida prosseguir munido dessas verdades, sem deixar que a tristeza esmague você. O incrédulo tem razões para se desesperar. O incrédulo tem razões para entrar em pânico e cair num poço de angústia, de desespero, que ele não tem elementos para se levantar. Mas nós, especialmente diante da morte de um crente querido, nós temos condições de prosseguir. Alguns anos atrás eu fui a Fortaleza e eu conheci um casal de missionários americanos e nós fomos almoçar juntos. E eu perguntei, na ocasião a Simone estava comigo. É muito difícil a Simone me acompanhar nas viagens, porque por causa das meninas, algum adulto tem que ficar com as meninas. Mas dessa vez a Simone foi. E estávamos juntos almoçando. E nós perguntamos se o casal tinha filhos. Eles disseram, olha, nós tínhamos um filho que morreu. E nós ficamos bem sem jeito nessa hora. Eu pedi desculpas, desculpe, eu não sabia, eu não queria criar nenhum constrangimento e despertar nenhum sentimento triste em vocês durante o almoço aqui. Me perdoem ter mencionado qualquer coisa relacionada a filhos de vocês. Disseram, não, eu vou contar o que aconteceu para você. E eles me disseram o seguinte, que nesta época do ano agora, no Natal, o filho deles foi na casa de um irmão da igreja, e esse irmão da igreja tinha enfeitado toda a casa com luzinhas de Natal, luzes de Natal, e havia uma piscina na casa, e o menino foi brincar na piscina, e quando foi brincar na piscina, por alguma razão, alguém tropeçou lá num fio das luzinhas, e o fio caiu na piscina, e o menino morreu eletrocutado, com 16 anos de idade. Terrível a história, uma tragédia, uma coisa assustadora, muito triste isso. E claro que a conversa no almoço tomou outro rumo, né? E eu disse, o que vocês fizeram? Eles disseram o seguinte, pastor, chegou um momento em que nós dissemos, nós temos que viver. Nós temos que prosseguir. Nós não temos opção. Nós temos que continuar. Nós temos que continuar. Nós temos condições disso. Nós temos condições de prosseguir. Porque nós sabemos onde nosso filho está. Sabemos o que vai acontecer no futuro. Sabemos da ressurreição. Sabemos que Cristo morreu e ressuscitou. Sabemos o que o aguarda, sabemos onde ele está, sabemos o que o aguarda e sabemos o que nos aguarda. É difícil, mas nós não podíamos continuar naquele poço de tristeza. Nós tínhamos que prosseguir. E nós decidimos prosseguir e prosseguimos. E eu arrisco a dizer que aquele casal era um casal alegre. Eu não sei definir os contornos de alguns tipos de alegria.
Eu não sei medir as cores e detectar a coloração exata e o brilho da alegria em alguém. Mas aquele casal, desde o momento que eu conheci, até o dia final ali, em que eu estive em Fortaleza, aquele casal sempre mostrou alegria, sempre. Alegres, contentes, brincalhões, sorridentes, seguindo em frente. Nós decidimos prosseguir. Como? Que elementos vocês ajuntaram? O que vocês colocaram na mochila do seu coração para essa jornada, sem esse menino? Como vocês abasteceram, né, o cantil de vocês para prosseguir nessa jornada ao longo desse deserto tão triste? Eles disseram: nós temos esperança. Cristo morreu e ressuscitou. Nós sabemos onde nosso filho está e sabemos para onde estamos indo. Nós não precisamos nos entristecer como os demais que não têm esperança. Então nós decidimos prosseguir e temos prosseguido. Uma outra aplicação. O texto diz que os incrédulos, os demais, não têm esperança. Isso coloca os incrédulos numa situação muito triste. Isso deve despertar nossa misericórdia em relação aos incrédulos. Às vezes nós olhamos para os incrédulos e nós os criticamos. Nós criticamos o seu estilo de vida, que merece críticas. Nós criticamos o seu vocabulário, que merece críticas. Nós criticamos sua postura, que merece críticas. Nós criticamos seus valores, que merecem críticas. Mas nós nos esquecemos que essas pessoas são pessoas sem esperança. São pessoas que sofrem e que dentro delas bate um coração gelado. Dentro delas bate um coração triste, sombrio. O interior delas é como um cemitério numa noite chuvosa. Eles não têm esperança, não têm alegria real. Então nós temos que olhar para essas pessoas e ter misericórdia delas. Então quando olhamos um texto como esse, que fala que os incrédulos não têm esperança, isso deve fazer com que nós nos aproximemos deles e os convidemos para que participem da nossa paz. E os convidemos para que participem da nossa esperança. Nós temos pão. Eles padecem de fome, comendo lixo. E nós temos o pão puro de Cristo. Nós podemos oferecer isso a eles. Podemos nos aproximar deles e dizer: olha, aquilo que pode matar a sua fome, aquilo que pode aquecer o seu coração enregelado, eu tenho. Eis aqui. Coma, beba, se aqueça. Eu não posso olhar para o mundo ao meu redor e apenas me defender dele e atacá-lo. Eu não posso olhar para o mundo ao meu redor e apenas criticar a sua incredulidade, o seu comportamento sujo e imoral. Eu não posso fazer somente isso, ainda que isso tenha o seu lugar em alguns momentos. Eu devo olhar para essas pessoas como pessoas sem esperança e oferecer a eles a paz com Deus mediante o Evangelho. E a última aplicação que eu quero apontar, decorrente desses 2 versículos, é a seguinte: ensine isso a outros irmãos que não sabem. Ensine isso a outros irmãos que não sabem, porque há muitos irmãos que se entristecem, como os demais, porque são ignorantes. Aproxime-se então dos seus irmãos, você que tem parentes, amigos crentes, que desconhecem essas coisas. Você percebe que eles desconhecem essas coisas, são cristãos ignorantes, são cristãos desinformados sobre isso, têm conceitos errados, noções absurdas, e por isso dizem coisas absurdas, pensam coisas absurdas, sentem coisas absurdas, não conseguem lidar com a morte porque não têm conhecimento.
ensine essas coisas aos seus irmãos. O texto diz no final: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Eu não posso consolar um incrédulo com essas palavras. Não há como. Eu me lembro quando faleceu uma nossa irmã aqui na igreja, a irmã Geni, mãe da Érica Nivardo, uma irmã muito querida, muitos anos aqui na igreja. Ela faleceu e o seu culto fúnebre foi aqui no nosso salão social. E dezenas de irmãos estiveram aqui presentes no culto fúnebre. E eu dirigi uma palavra de consolo aos crentes. E no final, quando eu terminei o sermão, eu disse uma palavrinha que assustou todo mundo. Eu disse o seguinte: essas são as palavras de consolo que eu tenho a dizer a todos os crentes em Cristo que estão aqui. Se você não é crente em Cristo, eu não tenho nenhuma palavra de consolo para você. Nenhuma. Para você, não há consolo. E parei de falar. É terrível isso? É terrível. Alguns irmãos me procuraram: pastor, como é que você falou aquilo? Eu falei: desculpe. O que eu ia dizer? O que eu ia dizer para o incrédulo? Que palavra de consolo eu iria dizer para o incrédulo? Você vai encontrá-la um dia? É isso que eu ia dizer para ele? Ela está olhando por você lá do céu? Eu ia dizer essa tolice para ele? Não, claro que não. O que eu posso dizer para o incrédulo é isso: não há nenhuma palavra de consolo para você. Mas para os crentes eu posso dizer palavras de consolo. Eu posso me aproximar deles e ensinar essas verdades, e assim ser útil à vida do meu irmão, enchendo o seu coração de esperança, de alegria e de consolo. Vamos orar. No próximo domingo vamos prosseguir com a exposição desses versículos. Senhor Deus, obrigado, porque a sua palavra nos ensina essas coisas. Há vários irmãos aqui da nossa igreja que já partiram para a eternidade. Nós nos recordamos deles, lembramos deles, sentimos saudades, mas a sua palavra nos anima. Ela nos anima porque nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E esse credo afasta a nossa tristeza e o nosso desespero. Jesus morreu e por isso temos provisão para o perdão. Jesus ressuscitou e sua vida é dada a nós. Viveremos e eles também viverão. E não somente isso, a sua palavra diz que o Senhor, mediante Jesus, levará para junto de si os que dormem. E não somente os que dormem, mas todos aqueles que estiverem vivos por ocasião da sua vinda. E nós agradecemos porque essas coisas também afastam do nosso coração a tristeza e o desespero. O mundo não tem nenhuma esperança. O mundo espera apenas apodrecer. E por isso o mundo se entristece. Mas nós não pertencemos aos demais. Nós somos o povo consolado. Somos o povo consolado pela sua revelação. Somos o povo consolado pelo seu Espírito, que nos deu a consolação. E queremos pedir que o Senhor nos ajude, para que desfrutemos dessas coisas. Transmitamos essas coisas aos outros, ó Deus, para que aqueles que não participam da nossa paz pela fé em Jesus possam participar. E aqueles, ó Deus, que já são crentes e que não conhecem essas coisas, sejam também consolados por elas, através da nossa ministração. Nós pedimos essas bênçãos, pedimos que o Senhor ajude os enlutados, ajude aqueles irmãos que estão aqui hoje e que sentem saudade dos seus entes queridos, que partiram para junto do Senhor, crentes que eram, que o Senhor continue a consolá-los com essas palavras que lemos aqui nessa epístola maravilhosa. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.